Olá, feira, boa noite, Brasil, boa noite, Bahia. Um abraço aqui para todos os moradores de Feira de Santana. Forasteiro aqui, o Destemido 02 no YouTube, vai trazer uma mensagem para você esta noite. Se você ainda não é inscrito no canal, vem agora mesmo, se inscreva aí no YouTube, Forasteiro, o Destemido 02 no YouTube. Você vai me encontrar lá e vai encontrar vários conteúdos bom, tá bom, gente? Então veja se você está inscrito. Se você ainda não é inscrito, você vem para cá. E assim a gente vamos aqui na cidade de Feira de Santana, diretamente aqui da Barroquinha, certo, gente? Minhas gravações eu faço aqui no meu pequeno estúdio aqui no Cruzeiro. E aí eu quero aqui, trabalho no centro de abastecimento. Sou conhecido como blogueiro, né? Mas o que eu trago aqui realmente é as notícias. E hoje, né, eu não quero falar sobre política, viu, gente? Apesar e a política está pegando fogo. Mas eu estou tentando aqui me afastar um pouco, aí não me afastar não, de, assim, tá muito focado na política, entendeu, gente? Tem muita coisa mais importante para que a gente para que a gente esteja preocupado. E eu quero cumprimentar todos os meus amigos, meus seguidores aqui do Centro de Abastecimento. Um abraço aqui para todos os carregadores, os vigilantes, né? Ali o pessoal da Polícia Militar, enfim, comerciante. Eu quero mandar um abraço aqui para Ismael da Melancia, um abraço aqui para Dão aí da fruta, né? Fruta fresquinha que chega de Juazeiro. Enfim, um abraço aqui para Mazinho, Nego d'Água. Enfim, todos esses aí, porque se eu for aqui enumerar os nomes, irmão, eu vou gastar o tempo do vídeo todo. Então, em nome desses que eu citei, eu cumprimento todos os outros que fazem parte aí do Centro de Abastecimento, do povo da madrugada, tá bom, gente? Mas eu quero trazer um assunto, gente, aqui esta noite, e o assunto é bíblico. Aí você pode estar dizendo assim, mas você estuda a Bíblia? Eu estudo a Bíblia. E aconselho todos vocês que estudem também. Porque quando você estuda a Escritura, você aprende. E outra coisa, e você não aprende de qualquer pessoa. Você, quando está estudando a Bíblia, você não está aprendendo com teólogo, pastores. Não. Você está aprendendo diretamente de Deus, o Pai, por meio de Cristo, o seu Filho, a quem Ele mandou para nos salvar aqui dos nossos pecados. Então, quando você estuda a Bíblia, você está estudando a Bíblia, eu estou com ela aqui aberta agora, ó. Tá vendo? Eu tenho duas Bíblias, eu tenho na linguagem de hoje, as traduções são diferenciadas, mas os conteúdos são os mesmos. Então, se inscreve e vamos que vamos. Gente, no livro de Itação, eu vou falar sobre o anticristo, tá certo? Eu vou falar sobre o anticristo. Você conhece, você sabe quem são os anticristos? Anticristo, aquele que se opõe a Cristo. Quem é o anticristo? Quem são os anticristos? Todo aquele que se opõe a Cristo. Mas vamos pegar um texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Lembrando a você que Tessalonicenses é a segunda carta de epístola de Paulo à igreja de Tessalonicenses. Ele mandou uma carta, o apóstolo Paulo, e depois, com certo tempo depois, ele escreveu outra carta aos crentes de Tessalônica, naquela época. Portanto, Tessalonicenses eram os moradores, Tessalônica é a cidade, tá bom? Vamos ver aqui, no capítulo 2, o que é que o apóstolo Paulo, já naquela época, falava sobre o anticristo e os anticristos. Vamos ver aqui? Eu estou com um óculos aqui sem as pernas, quebrou. Né? O meu perdi, a mulher estava com esse lá em casa. Era dela também, quebrou as pernas. Eu estou usando aqui provisoriamente. Mas vamos saber quem são os anticristos. Não é verdade? Aqui, ó. Gente, eu uso o chapéu. Eu gosto de usar o chapéu. Tá bom? Gosto. Mas nesse momento que eu vou abrir a palavra de Deus, a gente vamos nos humilhar da maneira, né, mais
quanto mais a gente se humilha, né, pessoal? Né, filha? Quanto mais a gente se humilha diante de Deus, mais a gente é exaltado por Ele. Vamos lá. O que é que o apóstolo Paulo escreveu? Aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nos vos exaltamos, a que não vos demovais as vossas mentes com facilidade, nem vos perturbe, que por espírito, que por palavra, que por epístola, porque como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane. Verso 3. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Gente, o apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos de Tessalônica, ele está falando sobre a vinda de Cristo. Mas sobre antes da vinda de Cristo, iria se manifestar o anticristo. E ele diz: cuidado para que ninguém vos engane. Então vocês, Feira, Brasil, Bahia, meus seguidores, cuidado que ninguém vos engane, que ninguém te engane. Engane em que sentido? No campo religioso, gente. Porque enganar uma pessoa em questão de matéria é errado? É pecado? É, claro. Mas aqui não está se referindo unicamente a isso. Está se referindo a uma esfera maior. Que ninguém vos engane. Em que campo? No campo material? No campo espiritual. Então aqui, o apóstolo Paulo diz: cuidado, irmão Tessalônica. Está aqui, cuidado que ninguém de nenhum modo vos engane, porque não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, a volta de Cristo não vai acontecer enquanto se primeiro venha a apostasia. E o que é apostasia? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, a volta de Cristo aqui à terra não vai acontecer enquanto não houver apostasia. E o que é apostasia para vocês, irmão? Apostasia significa um afastamento total das crenças verdadeiras que Deus estabeleceu por meio de Gênesis e Apocalipse. Ou seja, apostasia, a pessoa apostatou-se da fé. Ele não acredita mais nas Escrituras. Ele não acredita mais em Deus. Ele não acredita mais no Filho de Deus. Ele não acredita mais que existe salvação. Ele não acredita que Cristo vai voltar. Esse povo está na apostasia. Então Paulo disse que Cristo não iria voltar enquanto não houvesse apostasia, ou seja, o afastamento total. Que é isso aí, o cachorro aqui soltou um vento, viu? Meus cachorros ficam dentro de casa aqui, viu? Soltou um vento aqui. Nossa! Qual é de meio russo? Opa, tô gravando, cara. Soltou um peido aí, meu irmão. Mas vamos que vamos. Pois é, o apóstolo Paulo está dizendo... Pois é, gente, feio deu, viu? O apóstolo Paulo está dizendo que Cristo não vai voltar enquanto não houver o afastamento de todas as verdades de Deus. Vamos continuar um pouco aqui mais, para a gente entender. Se seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Cristo não vai voltar à terra enquanto não houver apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é o homem da iniquidade?
em que Paulo se refere aqui? O filho da perdição. Vamos continuar mais um pouco para a gente entender o contexto. No verso 4. Então veja, no verso 2 Paulo diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o afastamento de todas as verdades bíblicas da palavra de Deus, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o filho da maldição. Ou seja, antes da volta de Cristo vai acontecer o afastamento total de todas as verdades de Deus, da palavra, e também o filho, o homem da perdição, o filho da perdição. Mas vamos continuar aqui, no verso 4. O qual, eu estou lendo aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, viu gente? Fala sobre o anticristo e sobre a vinda de Cristo, tá certo? Verso 4. O qual se opõe, veja que o filho da perdição, ele continua dizendo, ó. O filho da perdição se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Então, o filho da perdição, o homem da perdição, o apóstolo Paulo diz que ele posto, deixa eu ver aqui, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Ou seja, aonde é o santuário de Deus aqui na terra? Em que o anticristo está enraizado, o qual se opõe e se levanta a tudo quanto se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. O santuário de Deus é o nosso corpo. Então, o anticristo, ele ostenta como se fosse o próprio Deus. Existe algum homem aqui na terra que as pessoas o consideram como se fosse representante de Deus, e ele se comporta como se fosse um Deus? Para você, existe um homem assim hoje aqui na terra, em que as grandes autoridades do mundo o visita, o cumprimenta? Existe um homem aqui na terra em que as pessoas se ajoelham diante dele e ele levanta a mão e promete o perdão? Para você conhece um homem assim? Pois é. O apóstolo Paulo está se referindo sobre o anticristo, o homem da perdição, o qual se levanta tudo que é contra Deus, né? O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, ou a ponto de se assentar no santuário, ou seja, dentro do corpo das pessoas, que é o santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora saber que eu detenho, para que seja revelado somente na ocasião própria. Quem é esse homem? Quem é o anticristo? Quem é o homem da perdição, o filho da perdição? Quem é o homem na terra que se considera o vigário de Cristo aqui na terra? E que as pessoas se ajoelham e que as pessoas confessam os pecados. Você conhece? Eu conheço. E o nome dele chama-se Gregório, o Papa. O Papa é o anticristo. Veja que ele se opõe. Veja que o anticristo, ele se opõe, no verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que vem de Deus, os ensinamentos. O Papa é o anticristo, mas não só ele, viu gente? Ele é o cabeça.
ele é o chefe. É ele que tem diretamente recebido de Lúcifer as mensagens para poder anunciar para o povo. E aí ele distribui, por meio do Papa, ele distribui as mensagens errôneas, as doutrinas mentirosas. Então veja bem, o qual se opõe se levanta. O que é que o Papa se opõe contra Deus? Vou citar uma só não, vou citar várias coisas que o Papa se opõe a Deus. Primeiro, Deus proíbe casamento de homem com homem, e o Papa quer aprovar. Prova do anticristo. Segundo, o Papa atual, Gregório Francisco, da Argentina, tem a pretensão de perdoar pecado, dizendo ele que pode perdoar pecado. Só quem pode perdoar pecado é Deus. Quem faz isso é o anticristo. O Papa é chefe da Igreja Católica e tem um dia de descanso que ele ordenou, o domingo, se opondo ao dia que Deus disse que é o sábado. É o anticristo. Deus diz sábado, o anticristo diz o domingo. E quem guarda o domingo, e quem ensina a guardar o dia do domingo, é o homem da perdição. É o homem, o anticristo, o qual se opõe, ele se opõe. Veja que Deus diz o sábado, ele diz o domingo. Deus diz casamento entre homem e mulher. Mas o Papa atual, ele quer aprovar a lei. Ele é a favor de casamento de pessoas do mesmo sexo. Prova contundente por essas palavras, por essas crenças do Papa, ele prova suficiente que ele é o anticristo. Se opõe, se ostenta como se fosse um próprio Deus. O Papa tem um trono. Você sabia que o Papa tem um trono lá no Vaticano? Pois é. Ele senta lá no trono, todos os cardeais, todas as pessoas se ajoelham diante dele. A Bíblia diz que ele, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, diz: o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. O Papa se comporta como se fosse o Deus criador dos céus e da terra, o vigário de Cristo. E lá, no Vaticano, tem o trono do Papa, tem o trono da besta, tem o trono do falso profeta. O trono do anticristo, do chefe, fica no Vaticano, nas 7 colinas de Roma. Um território de 44 hectares de terra, existe um país chamado o País do Vaticano, onde o Papa tem um trono. E de lá, ele comanda todas as igrejas católicas, em todas as cidades, zona rural, com as suas crenças mentirosas, enganosas, se opondo. Diz que o anticristo se opõe a tudo que se chama Deus. Qual é o dia de descanso que Deus diz na Bíblia? É o domingo? Ou é o sábado? Pois é, o anticristo trocou o dia de sábado para o dia de domingo e levou todas as pessoas do Brasil, do mundo, a acreditar que o dia de domingo é que é o dia de descanso. Por quê? Porque o anticristo, o Papa, o sistema católico se opõe às escrituras sagradas. Por isso você está tendo a oportunidade nessa noite, aqui no canal Forasteiro, o Destemido 02, tendo um pouco desse conhecimento. Ah, mas só o Papa é o anticristo? Não, ele é o chefe. Ele é o anticristo maior. É ele que recebe diretamente de Lúcifer as coordenadas.
é através dele, mas existe anticristo nas igrejas evangélicas. Como lá em Apocalipse, capítulo 17, diz que a besta do Apocalipse, que é a Igreja Católica e o Vaticano, diz que ela tem filhas. Essa igreja mãe grande, reconhecida como a Igreja Católica Mundial, porque o nome católico quer dizer universal. Essa igreja mãe tem filhas. Quem são as filhas? As filhas dessa igreja católica, a igreja mãe, que tem como papa o anticristo, que tem como papa o homem que se opõe a todos os ensinamentos das escrituras. Por exemplo, batismo de criança recém-nascida é uma mentira, é um engano. Para se batizar as águas, o ser humano tem que tomar conhecimento do que é pecado, e um bebê recém-nascido é inocente daquilo que é pecado. Como vai batizar uma criança que não sabe nem o que é pecado, o que é nada? É inocente, está na sua inocência. Pois é, o anticristo ensina isso. Mas as filhas da grande Babilônia, da igreja católica, são as igrejas evangélicas, como Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, como Igreja Universal, como a igreja de R.R. Soares, Igreja Mundial. Enfim, essas igrejas são tudo filhas da igreja da Babilônia. Como assim, forasteiro? Porque ela tem os mesmos ensinos da igreja mãe. Entre na igreja Assembleia de Deus e pergunte qual é o dia de descanso e qual é o dia de culto, se não é o mesmo dia da igreja mãe, que é o domingo. Pois é, a igreja é lá, é filha da igreja mãe, a igreja católica, porque ela se reúne no mesmo dia que a igreja mãe decidiu aguardar, o domingo. Mas elas estão separadas. Sim, a igreja católica está lá e a igreja evangélica está cá. São filhas, por meio dos ensinos mentirosos, como cobração de dízimo, né? Como batismo de criança. Tudo que tem na igreja católica, tem nas igrejas evangélicas. Lá, a cruz. Não tem aquele crucifixo, a cruz? Pois é. Ali é um instrumento que a Igreja Católica Romana usou, fabricou, para matar o meu Salvador e o teu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas nas igrejas evangélicas também tem essas imagens da cruz. Por meio de um folheto, num desenho na parede. Tá lá. Por quê? Porque ela carrega o mesmo ensino da igreja mãe, que é a igreja católica. Sistema católico. E quando eu falo católico, eu não estou me referindo aqui aos membros. Aquele que faz aos cultos. Que essas pessoas são pessoas ingênuas no conhecimento da doutrina, dos ensinamentos. Pessoas que vão lá acreditando que o que vem do padre, que o que vem do pastor, que o que vem desse pessoal é um ensinamento verdadeiro e diz amém. Pessoas inocentes com aquela fé que ela acredita. Eu estou me referindo aqui ao sistema. Eu estou aqui direcionando a mensagem ao sistema, aos padres, aos pastores, a de Macedo, a R.R. Soares, ao Papa, aos cardeais. Essa mensagem são para vocês. Responsável pela destruição de várias almas, poder ensinar doutrinas mentirosas, como a guarda do domingo, como o batismo de criança, como a cobrança de dízimo, como dizendo que Cristo, quando Cristo vai vir, os evangélicos estão com a crença aí agora, dizendo que quando Cristo vir, vai levar a sua igreja, no abrir e piscar do olho, vai levar e ninguém vai ver. Isso é uma mentira das igrejas evangélicas. Por isso que eu classifico ela como filha da grande mãe mentirosa que é a igreja católica. A Bíblia diz que Cristo, quando ele vir, todos os olhos verá.
todos os olhos verá a volta de Cristo. Lembra lá da passagem, quando Cristo foi à ascensão ao céu, e os discípulos ficaram ali olhando Cristo sendo levado às alturas, suspendido, e eles ficaram olhando Cristo subir. Quando Cristo passou nas nuvens, que subiu aos olhos dele, que sumiu aos olhos dos discípulos, o anjo apareceu e perguntou assim: varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Veja, quando eles procuraram Jesus, já não viu mais. Jesus entrou nas nuvens e foi para o Pai. O anjo apareceu e disse: varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Cristo que viste subir, verás, da mesma forma como viste subir, verás ele voltar. Ou seja, a volta de Cristo vai ser literal. Não é simbólica, é literal. Como os discípulos mesmo disse, o anjo disse: assim como viste ele subir, você vai ver ele voltar. Ou seja, de maneira visível. Não como as filhas das Babilônias, não como as igrejas evangélicas, como Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Universal. Essas igrejas aí ensinam. Todos os olhos verá a volta de Cristo. Então tem anticristo nas igrejas evangélicas. Todos esses pastores aí que ensinam ensinamento de guarda e de domingo. Todos esses pastores evangélicos que cobram 10% de dízimo são falsos pastores. São falsos pastores, porque eles estão ensinando uma doutrina mentirosa, enganosa. Se o pastor da sua igreja está dizendo que você tem que levar 10% de dízimo, abandone essa igreja imediatamente, para que você não morra junto com esses pastores, com esses padres, com esses papas, com esses bispos. E para finalizar, gente, o anticristo está dentro da igreja católica, que tem o chefe, o Papa. O Papa é o anticristo, porque ele se opõe a tudo os ensinamentos de Deus. Os ensinamentos do anticristo vêm para os padres, distribui para os evangélicos, para os pastores evangélicos, e por aí vai. Anticristo nas igrejas evangélicas. Adi Macedo é o anticristo. R.R. Soares é o anticristo. Valdomiro Santiago é o anticristo. Ah, mas ele fala em Cristo. Não tem nada a ver, gente. Cristo diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. E eu provo que eles são o anticristo pelos ensinos, pelas doutrinas que ele passa para os seus membros. Para finalizar, Apocalipse 18, verso 4. Olha o que é que disse. Veja o que é que disse. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participar das pragas. Apocalipse 18, verso 4, Deus diz: sai dela, povo meu, para que vocês não participem das pragas que eu vou derramar sobre essas igrejas evangélicas e sobre essa igreja babilônica chamada igreja católica, o sistema católico. Saia! Ouvi outra voz do céu que dizia, João disse, ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para não ser cúmplice em seus pecados. Quer receber as pragas? Quer receber as 7 pragas que Cristo vai derramar sobre a terra e sobre essas igrejas evangélicas? Permanece nelas. Fique dentro delas. Quer receber as pragas que vai ser derramado? São 7 pragas que vai ser derramada ao mundo. Quer receber ela? Quer participar dela? Quer participar que quando você botar a mão dentro, botar o copo para pegar a água na geladeira e quando você despejar, em vez de água, ser sangue, porque é uma das pragas? Quer participar disso? Permanece nas igrejas evangélicas. Permanece na igreja católica. Que você vai experimentar essa praga. Você vai experimentar todas elas. Porque essas pragas é para quem está na Babilônia. É para quem está ouvindo ensinamento de falsos mestres, falsos pastores, falsos cristos, falsos mestres. Não querem participar dessas pragas?
não querem participar dessas pragas, não quer participar de nenhuma dessas pragas, quer ficar seguro quando essas pragas for derramadas. Escuta a voz de Apocalipse 18, verso 4, quando Cristo disse: sai dela, povo meu, sai, porque se permanecer aí dentro dessas igrejas evangélicas e dentro da grande Babilônia, que é a igreja católica, que tem um chefe como o anticristo, que é o Papa, você vai participar de todas elas. Eu mesmo não faço parte de igreja nenhuma. Já fiz parte, sim. Tô fora. Tô fora porque eles são os anticristo. Eles não ensinam a palavra de Deus como ela é, cobrando de você 10% de dízimo. Tudo mentira. E eu fui enganado mais de 10 anos. Sai. Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. E aqui eu vou finalizando essa mensagem tão importante para mim. Aí você diz: você aprendeu isso aonde? Aprendi com Deus, gente. Eu estudo a Bíblia em casa, fiz parte de uma igreja e eu descobri que essa igreja no início era uma igreja realmente próxima à verdade e depois debandou-se e eu decidi a me afastar delas. Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Um abraço e uma boa noite.